Vamos lá, meus irmãos, dando sequência ao nosso primeiro dia de aula de Introdução ao Antigo Testamento 2, nosso segundo bloco. Aqui no livro do Panorama do Antigo Testamento, na página 342, ele vai trabalhar bem essa questão da estrutura do pensamento. Guardem isso, irmãos. Mais do que ser algo que rime, propriamente dito, a poesia hebraica ela é diferente da nossa poesia, porque ela enfatiza mais o ritmo da ideia. Nós enfatizamos o ritmo do som. Então, já na poesia oriental, eles estão mais interessados no conteúdo dessa ideia do que nos artifícios literários propriamente dito. A ideia prevalece, tá bom? Então, só para fixar essa ideia aqui para nós, tá bom? E continuando aqui, como eu falei para vocês, né? Eles trabalham com muito paralelismo de sinônimo, antitético, sintético ou construtivo, climático, emblemático, quiasmos, drama poético, versos líricos poéticos, didática poética, idílios poético, elegias poéticas, ou seja, há uma riqueza muito grande na poesia hebraica. E aqui, como eu disse para vocês, na página 342, ele está dando vários exemplos aqui de paralelismos, né? Aqui, ó, paralelismo semântico, com base no uso das palavras. E aí ele usa o quê? Sinônimos. Como a gente vai ver aqui, por exemplo, ó, 24:2. Pois foi ele quem fundiu-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Né? O Salmo, vamos abrir no Salmo 24:2. Abram lá na versão de vocês. Salmo 24:2? Dando aqui mais um exemplo. Salmo 24:2. Olha que interessante. Paralelismo de semântico. No caso de sinônimos. Pode ver que ele usa aqui mares e usa águas. Sinônimos, né? Pois foi ele quem fundiu-as sobre os mares e firmou-as sobre as águas. Pode ver, fundiu-a sobre mares e firmou sobre águas. Tanto mares e águas, quando fundiu e firmou, pode ver que acabam trabalhando nessa correlação. Deu para ver? Uhum. Agora, olha só aqui, outro paralelismo aqui também. A minha versão não é muito boa. Oi? A minha versão aqui é um pouco tosca. Como que ela está? Ela está assim, porque ele afundou sobre mares e afirmou sobre os rios. Água, né? Então, mas você vê, agora deixa eu até fazer uma defesa aqui para o tradutor, Júnior. Quando nós falamos, assim, por exemplo, né, sobre tradução, imagina a complexidade do tradutor, Júnior. O tradutor, ele sofre ao traduzir. Por isso que eu falei aqui na primeira aula que essa matéria, ela é muito maravilhosa, sim. Quando nós pegamos já a Bíblia aqui no português e lemos, nós vemos essa poesia. Só que o tradutor, ele sofre demais. Porque ele está traduzindo, ele não consegue traduzir ao pé da letra. É uma poesia. Sim. Então, essa poesia, ele tem que ler o Salmo no original, ele tem que fazer uma correspondência, ele tem que ir para aquela época, como que essa palavra era vista naqueles dias de Davi. Contexto, né? O contexto. Então, assim, é muito complexo a tradução de um poema, sim, e não só de um poema como um salmo, mas também de uma expressão de sabedoria. Porque tem vezes que para nós é algo simples. Vou dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo na língua e na gramática portuguesa, que vocês vão se lembrar bem. Quando vocês pegam, por exemplo, aquelas Bíblias antigas,
bem antigas, tradução de 1700, 1800, quando eles traduzem no Novo Testamento a palavra amor, como que está a maioria das vezes a palavra amor nessas Bíblias bem antigas? Acho que é caridade, não é? Caridade. 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 Por que hoje nós não trazemos essa mesma tradução, caridade? Por quê? Vamos lá para o Júnior, advogado, homem das letras, que faz essa. Porque hoje a gente não usa, né? O Júnior, se o Júnior colocar lá numa petição lá para o juiz caridade, o que o juiz vai entender, por exemplo? É um homem das letras, mas tem a mesma correspondência do que era em 1700, 1800? Essa palavra, no contexto, houve uma transformação na língua ou não? Houve. Sim, claro, claro. Né? Isso que eu quero dizer. Quando o tradutor bíblico fez essa tradução para o português, lá em 1700, 1800, a caridade era um amor muito, muito altruísta. Quem praticava a caridade era uma pessoa muito altruísta, só quem amava muito. Como a língua ela é viva, no decorrer dos anos, caridade virou o quê? Um sinônimo do quê? De um ato que você faz a alguém, um gesto de bondade que você pratica a alguém. Mas eu posso ser altruísta ou não altruísta e praticar caridade, porque eu estou sendo generoso. Virou outra palavra, uma outra composição. Olha só. Uma passão diferente. Exatamente. Quando um tradutor pega a Bíblia lá no original, ele tenta fazer a correspondência, ele fica perdido muitas vezes. Por isso que eu digo que essa matéria de poesia, somente uma pessoa que conhece o hebraico e conhece o hebraico bíblico pode trazer uma correspondência muito mais linda para nós do que significa aquilo. Estão entendendo? Sim. Como é complexo? Sim, claro. Né? Ler o Salmo é tão gostoso, tão simples, mas traduzir aquilo ali, eu diria que uma das áreas mais difíceis, porque aí ele está entrando na questão da poesia, né? É verdade. Vamos pegar um outro exemplo de estrutura de pensamento. Uso de termos, paralelismo ainda semântico, uso de termos semelhantes. Salmo 1, versículo 5. Abram lá para mim, Salmo 1, versículo 5. Como que está em Salmo 1, 5? Por isso os ímpios não existirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Ímpio e pecador. Estão entendendo? O uso de termos semelhantes. Mas pode ver que na poesia eles trabalham sobre esse mesmo... Por isso que, assim, há um paralelismo semântico. Então, assim, é muito rico. Quando peguem depois no livro-texto de vocês, ou nos demais livros de introdução, vocês vão ver como é rico. E esses estudos, irmãos, acabam trazendo mais beleza. Por exemplo, aqui, ele vai falar depois do paralelismo progressivo, depois ele vai usar paralelismo gramatical, depois vai usar estruturas sonoras, estruturas de formas, no caso, como a métrica. Então, agora vamos dar continuação aqui aos slides, tá bom? É o tipo de amor, né, que você falou, né? Isso, há pouco, quando eu falei, era... hoje, tipo né, nós temos... para caridade, amores, né? Para caridade. Naqueles dias, caridade era um amor, era o grande modelo de amor altruísta e o melhor exemplo. Então, quando Paulo, né, e a maioria das versões antigas, você vê lá, porque o amor ele é paciente, o amor ele não paga mal com mal, o amor ele não revida, né, o amor tudo sofre. Uhum. Lá está tudo caridade, né? Para nós hoje essa tradução ela fica, ela não tem uma correspondência. Por isso que as novas versões elas acabam também sendo muito úteis, tá bom? Vamos voltar aqui. É um termo próprio, né? Oi? É um termo próprio, né? Que usa para aquele amor, né? Exatamente. Exatamente. Vamos lá, continuando aqui os slides. Olha aqui, continuando
Outros tipos de paralelismo, o quiasmo e o acróstico. Leia para nós aqui esses dois tipos. Pode ler para nós, Júnior. Outro tipo importante de paralelismo é o paralelismo antitético ou antônimo. Observe o Salmo 1:6. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Dando essa ideia, né? Aqui pode ver, o antônimo para nós é uma linguagem bem contrário, né? O contrário, né? Homem, mulher, baixo, alto. Pode continuar lendo. O contraste de ideias encontra-se no par justos ímpios, bem como na conjunção mas, que apresenta algo que será contrário ao que se diz. É uma conjunção adversativa, né? Exatamente, né? Então, quando a gente vai... Pode falar, gente. A conjunção adversativa, ela se opõe. Exatamente. Do mas. Por isso que, ao estudar assim, os Salmos, a gente vai notar muito isso. Agora, olha o quiasmo aqui, ó. Aqui, ó, pense na letra, no caso aqui, seria a letra que no grego. No quiasmo, temos a repetição em ordem inversa, na segunda linha do conteúdo da primeira. Observe o exemplo e aí fica mais fácil de compreender. Ó, é um pouco complicado essa ideia, mas é o seguinte, ó. Senhor, Deus perdoa, apaga o pecado. Né? Seria essa frase. Senhor, Deus perdoa, apaga o pecado. Olha como muitas vezes o salmo ou a poesia ela vai trabalhar de forma trocando e invertendo as ordens. Por exemplo, ó Senhor, perdoa-me. Tá? Então a frase, muitas vezes, o salmo começa, apaga meu pecado, ó Deus da minha salvação. E por que essa ideia do quiasmo dando essa ideia contrária também, de repetição inversa? Isso a gente vai ver em vários salmos, mostrando essa construção dessa forma. Isso é um pouco mais difícil, outros tipos de paralelismo, né? E que a gente não está acostumado com isso, mas isso nós vemos muito na língua hebraica. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? É comum no hebraico, né? Isso. Agora, como eu disse para vocês, irmãos, isso quem vai dominar é a professora Márcia, o professor José Ribeiro. Eles vão. Eu nem ouso, por exemplo, querer fazer uma lição de casa nessas coisas, entendeu? A não ser quando é uma tarefa propriamente dita, procure. Mas, assim, eu reconheço que essa é uma área que não é a minha área. Como eu já disse, minha área é mais teologia pastoral, teologia sistemática, bibliologia, hermenêutica. Essa é a minha área que eu me sinto mais seguro, né? Nessas outras áreas aqui, eu sou um apreciador, tá bom? E aqui temos, então, um último ponto também, que é muito conhecido por nós, que é o acróstico. Lembra do acróstico? Lembram do acróstico? Quando você, na escola, quando éramos pré-adolescentes, e ali víamos um amigo, uma amiga apaixonada pelo fulano, e aí pegava o nome do fulano, escrevia e fazia uma rima. Isso é acróstico. Né? O acróstico seria essa composição literária. Né? Olha lá. São poemas alfabéticos. Cada verso se inicia com uma letra do alfabeto. Há um grande exemplo disso no Salmo 119. É o exemplo mais conhecido. Se a gente abre a sua Bíblia no Salmo 119 e observe, cada seção do Salmo começa com uma letra do alfabeto hebraico. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, e aí vai. Já notaram isso? Já notaram isso ou não? Então peguem aí, vamos abrir no Salmo 119. Shin, Tal. Salmo 119. E aqui eu vou tentar compartilhar com vocês também no original. Alfabeta. Eu vou tentar fazer aqui. Sim. Estão vendo aí? Sim. Conseguiram enxergar?
no começo de cada salmo tem aqui, o que tem aí? Uma... Começa com Aleph. Isso. O que seria isso, então, irmãos? Na realidade, o compositor desse salmo, ele fez isso, literalmente, o Salmo 119, ele começa, e eu vou até compartilhar aqui para vocês, para que vocês possam entender bem. Eu vou pegar a versão aqui no hebraico, peraí. Aleph, Bet, Pila. Dalet. Deixa eu pegar aqui. A Cleusa manda bem. Não, ainda não. Só sei que esses daqui também, ele pode ser também números, né? Porque no hebraico, as letras são números, porque eles usam a primeira letra do alfabeto como o 1 e a última também como o último número. Eles usam como números. Sim, mas aqui no caso, irmã, eles fizeram um acróstico nesse caso. Sim, porque nessa parte aqui eu já tinha esse aqui onde tem Gimel, que é da raiz de camelo. Se você for ver aqui, é igualzinho o que o pastor está falando. É a descrição que começa com essa letra e que fala do camelo. Então, eu vou agora compartilhar aqui para vocês verem no original, tá bom? Só um minutinho. Olha só que legal. Eu vou entrar, vai dar microfone, eu vou ter que abaixar o meu microfone aqui, só um minutinho. Fica dando microfonia do seu fone. Tá aqui. Estão me ouvindo, irmãos? Ok. Tá bom, peraí. E agora, estão me ouvindo? O ruim é que dá microfone. Peraí. E agora? Agora tá bom. Tá bom. Jóia. Vou compartilhar aqui com vocês. Olha no original como fica lindo essa ideia. Estão vendo? Sim. Aqui no versículo 1 do Salmo 119, tem uma expressão logo na sequência que é a primeira palavra no hebraico. Quando eu clico nela, ela é que vocês não... Como que eu posso dizer? Essa expressão que eu abri aqui embaixo é o Aleph. Então, por exemplo, o Salmo 119, no versículo de número 1, no original, não começa com como são felizes, com a letra C. Começa com a letra A, o que seria o A deles, né? Que é o Aleph, que é aqui a primeira letra. No outro parágrafo, que é o versículo de número 9, olha que interessante. Podem ver que aqui em cima eles colocam Aleph, tá vendo onde eu marquei? Em amarelo. Sim. Aqui em amarelo onde eu marquei, mas eu não sei, ele está pulando. Vamos lá. Agora aqui no versículo de número... Aqui, no versículo 9. Quando você pega o versículo 9, nas nossas versões estão: como pode o jovem manter puro a sua conduta?
mas no hebraico a primeira palavra é essa daqui, ó, que seria o bet. E aí assim vai. Então, na realidade, eles vão fazendo um acróstico. O compositor dos Salmos 119, ele fez uma poesia baseada no alfabeto hebraico. Então, cada divisão tem a letra em hebraico. Legal, né? Então, essa é uma divisão. Foi uma poesia, uma construção engrandecendo a palavra de Deus dessa forma. E por isso que quando os tradutores traduzem para o nosso idioma, aí a gente vê, por exemplo, versículo 17, Gimel, a mesma coisa. Aí, ok, versículo 17. Aqui, no nosso idioma é ser generoso, mas no hebraico é gamal, que significa ser generoso. Tá entendendo? Tá entendendo? Porque é o Gimel. E assim ele foi fazendo, texto por texto. Ao versículo 25. Dalet. A minha alma está apegada ao pó. E então, a primeira palavra agora no versículo 25 começa com dando essa ideia do Dalet, tá bom? E assim vai sendo feito todo o alfabeto, ou melhor, todo o Salmo 119, tá bom? Deixa eu tirar aqui esse compartilhamento, que fica dando eco, tá parecendo que o pastor tá doido. É horrível. Fica dando eco. Espera aí. Tá aí. Entenderam, irmãos? Deu para ver? Super interessante, sim, né? É o acróstico. Então, quem foi que escreveu o Salmo 119? Nós não temos o autor, mas a gente deduz eu deduzo ter sido Davi. Tá bom? Vamos lá então, meus irmãos, continuando aqui. Então, entenderam o acróstico? Ficou claro? Cada seção do Salmo começa com uma letra do alfabeto hebraico e assim vai, tá bom? Então, continuando aqui. Vamos agora falar um pouco sobre Jó e a literatura de sabedoria. Consegue ler para nós, Maísa? Não apareceu a tela. Não? Não posso. E para vocês, irmãos, está aparecendo ou não? Também não. Não? Então, vou cancelar aqui. Confirmei a interrupção. Vamos lá. E agora? Está aparecendo. Ainda não. Apareceu. Aí, agora sim. Joia. Pode ler para nós, Maísa. O conceito de sabedoria. A sabedoria hebraica e do Oriente em geral vem da observação da vida e a necessidade de lidar com os diversos problemas cotidianos e situações humanas da vida prática, dos afazeres do dia a dia. Continua? Deixa eu dar uma pausa aqui. A ideia de sabedoria que nós iremos ver nesses livros, ela não é aquela ideia apenas como nós vemos da filosofia grega, de um pensamento propriamente dito, de uma reflexão metafísica do mundo das ideias pelas ideias, ou como hoje muitos filósofos tratam. A ideia da sabedoria bíblica, da sabedoria hebraica, ela vem dessa experiência da vida, aonde cada momento e cada período e cada experiência que cada um vai aprendendo vai sendo guardado e vai sendo transmitido. Então, a gente tem que lembrar que o foco de Deus é muito mais pragmático do que filosofar em cima de uma construção, tá bom? É mais baseado nas experiências da vida. Pode continuar lendo para nós, mas... A ideia é que a experiência trazida pelos muitos anos vividos pode servir de guia para as gerações seguintes. Por isso que encontramos na literatura sapiensal instruções práticas de convivência, de procedimentos rotineiros. Ou seja, é a experiência que um pai tem, que um líder tem, é a experiência que um pastor tem, que ele aprende com Deus, que ele vive a experiência que ele passa para o outro. Não é uma simples transmissão de conhecimento,
mas é o lado da vida, sendo vivida e praticada de uma geração para outra. Tá bom, meus irmãos? Continua para nós. O livro de Jó mostra que Deus tem propósitos por trás de todo sofrimento humano, mas esses propósitos estão inacessíveis ao nosso entendimento. O princípio da sabedoria é o temor de Deus e a obediência aos seus mandamentos. Joia. Então, como hoje aqui a gente está nessa aula, né, mais voltada a uma introdução dos livros poéticos, e a gente vai começar agora com Jó, então a proposta principal de Jó é isso, é mostrar que por trás de todo sofrimento humano, Deus ele tem algo a nos ensinar, não foi à toa, né? E que a gente pode estar extraindo algo de bom naquilo. É claro que sofrer não é bom, mas a gente vê que o livro de Jó ele vai tratar do sofrimento e vai nos dar uma lição, né? Tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Então agora a gente vai começar a trabalhar um pouquinho no livro de Jó. Depois a gente vai trabalhar mais propriamente no livro de Salmos, tá? Tudo bem até aí? Tranquilo? Ok. Irmãos, como é costume, a gente geralmente para, né? Mas hoje, como houve problema, então hoje a gente pode fazer só 2 aulas. Vamos prosseguir mais um pouco? A gente para logo na sequência. Tá bom? Vamos direto, então. Sim. Hoje a gente vai ficar só com dois blocos, tá bom? Ok. Vamos lá. Então, continuando aqui. Falando um pouco sobre o livro de Jó. Pode continuar lendo para nós, Maísa. Autoria. Em nenhum momento o texto afirma que Jó seja o autor, embora haja muitos discursos de Jó. Sabemos que o autor é israelita, pois chama Deus pelo nome da aliança. Ou seja, naturalmente que a maioria dos escritores são israelitas. Alguns livros bíblicos há uma dúvida se pode ter sido israelita ou um outro cronista que não fosse israelita. Nós achamos difícil, mas essa ênfase é dada porque aqui, de fato, não há essa menção direta. Eu escrevi, né? Não há essa menção. Mas, tendo em vista que o escritor trata Deus nos seus nomes típicos da aliança, então acreditamos que realmente foi israelita. Agora, vamos lá. A autoria ela é bastante discutida, quem foi o autor. Eu, particularmente, não vejo tanto problema nessa questão. Para mim, o autor é Jó. No entanto, vocês vão ver alguns debates sobre essa questão. Tá bom, meus irmãos? Agora, vamos lá para a data. Agora, a data, essa daqui é uma questão mais complicada. Pode ler para nós, Maísa. Data. As características e acontecimentos descritos no livro nos indicam que o texto é do período patriarcal. Como exemplo, podemos citar que Jó oferece sacrifícios. Sua riqueza é medida em rebanhos e servos. Vamos lá, esse assunto é muito interessante. Período patriarcal. Por que a gente acredita nisso? A gente já tocou nesses assuntos nas aulas anteriores. Vamos ver se os meus alunos estão prestando bastante atenção ou não. Por que é o período patriarcal, meus irmãos? Qual é o período patriarcal? Período Período de Abraão, né? de Abraão, dos patriarcas, lá do ano 2000, né? Antes de Cristo. E o período patriarcal vai de Abraão até quando? Até José. Vai até José. Até José? Ó José ali, mas até a morte de José, né? Poderíamos então dizer que... E o período do povo de Deus no Egito? Poderíamos colocar como um pós-patriarcal? Poderia. Moisés, né? Até Moisés. Na verdade, pela professora Márcia fala, eu estudei a aula dela e estou lembrando, ela disse que o livro de Gênesis, quando você entra em Êxodo, é uma espécie de continuidade. Quando ele encerra a morte de José, ele faz uma referência logo
logo no primeiro capítulo de Êxodo. Exatamente. Exatamente. Ou seja, logo, então nós poderíamos dizer que o período patriarcal vai de Abraão até Moisés. Moisés é a transição. Sim, é isso mesmo. Né? Agora, é claro que, teologicamente, nós temos os 3 grandes patriarcas, porque a Bíblia vai chamá-los de 3 patriarcas, que é Abraão, Isaac e Jacó. Lembrando que José não é patriarca. Eu gosto de chamá-lo de patriarca entre os gentios, mas, na realidade, é o termo meu que eu gosto de colocar, mas a Bíblia não enfatiza. Os patriarcas são 3. São 3. E quando José ele é condecorado, ele está sendo condecorado debaixo de quem? Debaixo de Jacó, né, que é o pai dele. Pode ver que Efraim e Manassés são abençoados por Jacó. Os filhos de Efraim e Manassés recebem um outro pai, que é Jacó. José dedica os seus 2 filhos como presentes ao seu pai, e o seu pai põe até Efraim como o primogênito, né, na frente de Manassés. Então, olha que interessante. Então, o período patriarcal é um período que vai durante todo esse período aí de quase 500 anos. Então, poderíamos dar um período patriarcal e pós-patriarcal. No entanto, o livro de Jó foi escrito nesse período, porque era comum sacrifício onde o líder da casa ele fazia aquele papel de ser ali o líder tribal, o líder que oferecia sacrifícios a Deus. Por isso que a gente deduz que Jó é desse período, porque ele faz os sacrifícios a Deus em nome da sua família. E depois de Moisés, nós já não vamos ver com muita ênfase sacrifícios. Agora, alguns teólogos vão falar que depois de Moisés se encerram os sacrifícios. Eu digo que não. Você vai ver que os sacrifícios diminuem, mas não cessam. Pastor, qual é a base bíblica que o senhor dá para isso? A gente vê isso aonde? Nos Juízes. Pode ver que o pai de Sansão faz um sacrifício. Aonde mais? Samuel. Samuel faz sacrifício, fora do tabernáculo. E quem mais? O profeta Elias. Lembra do grande dilema? Com os 450 profetas de Baal? Pastor, mas então o senhor está querendo dizer que, não, alguns profetas fizeram sacrifícios ou em algumas aparições muito significativas, como foi o pai, né, de Sansão. Mas isso é uma exceção. O período de sacrifícios era feito pelo patriarca antes do período da lei. Depois da lei, ficou claro que isso era uma função mais pastoral e sacerdotal, onde era para ser feito no tabernáculo. Quer ver um outro episódio também que a gente vê sacrifício, e de levitas fazendo sacrifício? Quando a arca volta. Quando a arca volta dos filisteus, lembra disso? Uhum. Eles pegam os bois e fazem um sacrifício. Lá em Bet-Semes. Ali era uma tribo levitas. Então, os sacrifícios depois de Moisés, ele ficou exclusivo para os levitas e sacerdotes no tabernáculo. Mas havia algumas exceções, em que em alguns momentos eles faziam alguns sacrifícios. Agora, esses sacrifícios eram sacrifícios feitos a Deus como uma oferta a Deus. Por exemplo, eu citei Elias com os 450 profetas de Baal. Mas lembram também do dia em que Elias nomeia Eliseu como seu auxiliar? O que Eliseu faz com as juntas e os bois? Lembram? Ele fez sacrifício a Deus. Então, não é que não existia, mas não era comum. Era uma exceção. Tá bom? Tudo bem até aí? Sim. E a cidade de Jó, né? Será que representa alguma coisa? Que é Uz? Então, Uz é filho de Arã e Arã, neto de Sem.
Eu não vou saber te dizer, viu, Júnior, sobre a sua pergunta. De verdade, eu não sei te dizer. Depois a gente pode até pesquisar. Mas, agora, inclusive, antes de darmos sequência, deixa eu pegar aqui um livro do Cleide Francisco. Na página 216, ele fala o seguinte: quando foi escrito o livro de Jó? Aí ele comenta aqui que existem três correntes principais. Três correntes principais. Né? Então, essa é a clássica, que é o período patriarcal. Uma segunda opinião é que foi durante o reinado de Salomão. E uma terceira corrente é que também pode ter sido depois do exílio, ali, depois do exílio da Babilônia. Mas assim, irmãos, é muito difícil de acreditarmos nessas duas outras hipóteses, tá bom? Tudo bem? Tudo bem até aí? Só para tem também uma corrente que diz que sobre a autoria que poderia ter sido um dos amigos de Jó. Eu já li sobre. Você viu isso? Eu não. Eu li sobre isso faz um tempinho. Olha aí, que interessante. Essa daí eu não conhecia, Júnior. Uma hipótese. É uma hipótese, né? Agora, indo aqui para a divisão, né, a data, você já leu aqui, né? Já leu, né, Maísa? Agora pode ler para nós a estrutura e a professora Márcia, ela pega, utiliza a estrutura da Bíblia de Genebra, irmãos, que por sinal é muito boa, tá? A Bíblia de Genebra é uma das minhas Bíblias prediletas também. Eu gosto muito dela e da Vida Nova, uma Bíblia de estudo que eu indico para vocês, tá bom? Essa Bíblia, Vida Nova, Bíblia de Genebra. É boa? Eu gosto bastante também. É a Bíblia do Dr. Shed, Eu tenho né? a Vida Nova. Eu tenho a Vida Nova. Então, leia para nós, Maísa, por gentileza, a estrutura. Estrutura. Há várias formas de se dividir o texto. A total encontra-se na Bíblia de Estudo de Genebra. Primeiro. Capítulo 1, do 1, 2 e 3. Ou seja, né, prólogo, né, dá aquela ideia de, antes de qualquer palavra, uma explicação introdutória, né? Aí agora vem as demais divisões. Olha que interessante. Diálogo entre Jó e seus amigos, 2. Capítulo 3, do 1 ao 27. Então, capítulo 3, do versículo 1 ao capítulo 27, versículo 23. Olha que interessante. Porque, de fato, logo depois de todos os acontecimentos, vem um momento mais poético, que é aí onde entra essa poesia misturada com sabedoria, no diálogo entre Jó e os seus três amigos, discorrendo sobre por que os justos sofrem, que é uma das perguntas mais antigas da história da humanidade. Pode, por exemplo, por acaso, o justo sofrer? E aí depois vem a terceira divisão. Interlúdio sobre a sabedoria. Capítulo 28, do 1 ao 28. Que seria o capítulo inteiro. O que seria o interlúdio, irmão? O interlúdio é a divisão entre dois pontos principais. Quando nós temos um hino numa música, e que tem duas partes principais, o interlúdio é aquela que une. Então, aqui no capítulo 28, é como se, de fato, Jó, o escritor, estivesse aqui abordando sobre a sabedoria e dialogando com a sabedoria, mostrando a importância da sabedoria. E agora, depois do capítulo 28, pode ver que é uma separação sutil. Tem o começo, que é onde acontece todo o sofrimento dele. Vem o diálogo de Jó com seus três amigos. Há uma pausa sobre a sabedoria. E depois vem a outra parte importante, que seria... Pode ler para nós, Maísa? Quarto, os monólogos. Do 29, capítulo 29, a 1:42. Exatamente, ao 42:6. Ou seja, do capítulo 29, versículo 1 ao capítulo 42, aí já é parte dele citando
com ele mesmo, como se ele estivesse falando com a consciência dele, já não mais falando com os amigos, os seus questionamentos, é o seu monólogo, e também é regado de sabedoria. E por último, vem o epílogo, né? Que é aquele fechamento por cima, dando aquela síntese, que é aí onde entra o capítulo 42, do 7 ao 17. Então, é um livro com poesia, e olha que interessante, irmãos, quando abram agora a Bíblia de vocês, no livro de Jó, é muito legal isso, quando vocês pegam o livro de Jó, na Bíblia, simplesmente o texto puro e simples, né? Que nem eu estou aqui com a minha Bíblia NVI, olha que interessante. Quando você pega o capítulo 1 e o capítulo 2, principalmente o 1 e o 2, na minha versão NVI, ela traz assim como um texto, como se fosse uma narração, a composição literária na tradução aqui da NVI. Agora, do capítulo 3 em diante, há uma semelhança ao texto dos Salmos. Vocês conseguem ver na Bíblia de vocês isso? Ou não? Dá para ver? Dependendo da Bíblia que você pega, por exemplo, eu vou pegar uma Bíblia, irmãos, assim, as minhas Bíblias principais é a Bíblia pura e simples. Eu gosto de ler a minha Bíblia, minha leitura bíblica, eu leio só a Bíblia. Eu só vou para os comentários e as Bíblias comentadas depois ou quando eu vou fazer algum estudo. Mas, por exemplo, você pega na maioria das versões, quando você está, por exemplo, aqui na revista a revista aí, essa daqui é a revista atualizada, por exemplo. Você está lendo ali o livro de Esther e tal, aí vem o livro de Jó. O capítulo 1 e o capítulo 2, ele tem uma construção literária mais como se fosse uma narração. Do capítulo 3 em diante, você percebe que a construção, o próprio tradutor, ele tenta colocar do capítulo 3 em diante um texto mais poético. Perceberam? E isso vai durante todo o livro de Jó. Mesmo. Sim, é bem característico, não é? Deu para ver? Salmo. O versículo aqui, principalmente o versículo 10, ele vai falando, ó, enquanto não fechou as portas da vente, nem escondeu. Exatamente. Ele traz. Agora, irmãos, essa construção, se estabela aqui no português, imagina a pessoa que consegue ler no original, que é o hebraico. Estão entendendo a riqueza? Se para nós o livro de Jó já é genial do jeito que está, imagina poder ter o acesso do original e compreender essa poesia. E você vai notar, e vocês vão notar que como a divisão da Genebra trouxe, que logo no final, até o capítulo 42, do versículo 6, ainda está nessa... abram lá, 42, 6. Vocês vão ver que está meio poesia, baseado em poesia. 42? E do 42, 7 é o fechamento. Volta quase como uma narração. Não é? Notaram na Bíblia de vocês? Deu para ver? Interessante, não? Super interessante, né, irmãos? Então, essa divisão é uma divisão muito oportuna, muito boa, que a gente aprende bastante com ela, tá bom? Beleza, meus irmãos? Então, a gente vai parar por aqui. Eu queria ter começado no livro de Salmos também, mas hoje a gente vai ficar com uma aula um pouquinho mais curta. Tá bom, meus irmãos? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de passar nenhum slide para vocês aqui. E ele, quando fala do dia dele, ele traz uma conotação meio... Ele personifica o dia. Como? Que ele nasceu. Ele, quando fala do dia dele, ele começa a
falar, abominar o dia que ele nasceu, ele praticamente quase personifica o dia. Isso, na realidade, desculpa, irmãos, eu estou esquecendo aqui, dois slides importantíssimos para a gente concluir. Repete, Júnior, por favor. Ele, quando fala do dia que ele nasceu, ele utiliza uns termos que dão uma personificação no dia. Ah, sim, sim. Sim, ele traz mais para essa realidade. Bom, temas principais do livro de Jó. Primeiro deles é a soberania de Deus. Deus a tudo controla, até mesmo Satanás. Seus propósitos e caminhos estão muito além da simples compreensão humana. Irmãos, guarda isso daqui é fantástico. O diabo, até o diabo ele é um instrumento nas mãos de Deus, tá bom? Esse acesso dele aí no Jó que é polêmico também, né? Sim, é polêmico, mas guarda a dimensão, Júnior, de que quando Deus ele vai fazer algo na Terra, muitas vezes até mesmo para punir o ser humano que vira as costas para ele, Deus usa o instrumento dele chamado Satanás. Pastor, o senhor está falando heresia? Não, irmãos, não. Deus ele é tão soberano, que até o diabo é um instrumento nas mãos de Deus. Estão entendendo? Porque quando a gente pensa nessa soberania de Deus e que nada se opõe a Deus, por que é importante essa premissa, irmãos? Deixa eu até parar aqui a interrupção da tela para vocês me visualizarem melhor. Quando nós temos essa ideia errada de que Deus e o diabo eles são oponentes, nós perdemos uma das coisas mais importantes, que é enxergar o Deus soberano na história. Sim, claro. Quem é o grande adversário? Quando a gente pensa nisso, a gente quebra um tabu dentro da nossa compreensão teológica. Muitas vezes na nossa vida a gente aprende que o diabo ele faz uma oposição a Jesus, e tem vezes que Jesus está ganhando a batalha, e aí Jesus está ganhando a batalha porque a gente está dando dízimo, a gente está indo para a igreja, e aí Jesus está ganhando a batalha, mas de repente eu dei brecha. Aí o diabo começa a vencer, aí o diabo começa a ganhar, e aí Jesus começa a perder. Essa ideia era uma ideia maniqueísta, é uma ideia dualista, é uma ideia oriental do Yang e sabe, do bem com o mal, tal. Essa não é a ideia bíblica. Essa não é a ideia positivo bíblica. E negativo. Do positivo e negativo. A ideia bíblica é o seguinte: Jesus não faz frente com o diabo. Não. Jesus é o criador de tudo com Deus. Jesus é Deus. A ideia mitológica, né? A ideia mitológica. Essa ideia mitológica, ela passa nas religiões, e tem vezes que, por causa dessas mensagens fracas em Bíblia, a gente tem essa dualidade, dessa briga de... O que acontece vamos deixar claro uma coisa: Deus é Deus, o ser humano é o ser humano. O fato do diabo muitas vezes vencer na nossa vida ou parecer que Deus está perdendo, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a gente. Está entendendo? Sim. Porque nada no universo se opõe a Deus. Nada, ele é soberano. Ele é excelso, ele é glorioso e ele reina sobre tudo e todos, para sempre. Sim, claro. Olha só, qual é o antônimo do eterno? Não tem antônimo do eterno. Seria o caos eterno. Você entendeu? O antônimo do eterno. Vamos pegar o antônimo do diabo. O antônimo do diabo não é Jesus, porque Jesus é Deus, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Sabe qual que seria o melhor antônimo do diabo? Isso é fantástico, irmãos. Seria Gabriel ou Miguel. Entenderam? Não tem um anjo Gabriel que vai falar com Maria? Não tem Miguel lá que vai se revela para Daniel? São dois seres divinos, poderosos, que o Senhor revela na Bíblia como mensageiros, pessoas... Guerra, né? Seres de guerra.
Miguel e Gabriel são dois anjos, ou arcanjos, ou querubins, são seres especiais. Satanás, quando estava no reino de Deus, deveria ser um terceiro. Então, em tese, para Deus destruir Satanás, ele precisaria só de um Miguel e de um Gabriel. Olha que fantástico. Claro. Isso é fantástico, Exatamente. isso é libertador. Agora, pastor, Olha, por que muitas vezes o diabo parece que está vencendo e o diabo parece estar vencendo e Deus está perdendo? Porque a gente não está se unindo a Deus. Aí é outra história. Mas Deus nunca fica em disputa com o diabo. Pelo contrário, ele é soberano. Se a gente continuar virando as costas para Deus, ele continua sendo soberano. A soberania de Deus nada impede ele. Irmão, crê nisso, isso é libertador, isso é libertador. Isso é uma pérola. Porque a gente começa a falar assim, meu Deus, eu sigo o eterno que está acima de tudo e de todos. Que inclusive o diabo foi criado por ele. E foi criado perfeito, e ele se rebela. Por isso que agora, aqui no próximo slide, a gente vai ver alguns termos que dizem muito bem sobre o nome do diabo. Né? Olha lá. Vamos ver aqui. Ó. Vamos lá. Onde está? Estamos aqui. Ó. Né? A bondade e a justiça de Deus. É a segunda tema principal. Jó afirma a bondade de Deus. Ao mesmo tempo em que reconhece que pode acontecer coisas ruins sobre pessoas boas e vice-versa. O livro dele é a explicação na prática do que Deus pode fazer coisas e mal pode vir sobre um filho de Deus. E até mesmo quando vem, Deus tem um plano. E Satanás, que é real, esse é um outro tema principal, Satanás é o adversário e, portanto, o povo portanto, do povo de Deus. Então, se ele é adversário de Deus, é também do povo de Deus. Satã, né, ou Satanás, na condição de acusador, conforme Zacarias 3:1 e Apocalipse 12, 9 e 10. Ele é o que nos acusa. Seus objetivos são afastar o ser humano de Deus. Por quê? Já que ele não consegue destruir Deus, ele tenta destruir a obra suprema de Deus, que é o ser humano, que tem a imagem e a semelhança de Deus. Tá bom, meus irmãos? Então, irmãos, guardem isso no coração de vocês, que nós seguimos ao Senhor, que é soberano sobre tudo, e que Deus pode permitir coisas que a gente não entenda, mas se nós estamos firmados nele, na palavra dele, mais cedo ou mais tarde a gente vai compreender os propósitos do Senhor. Tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo até aí, meus irmãos? Então, o último slide agora. Pode falar, Júnior? A ideia que a gente... A ideia muito falida do ser humano é achar que tudo pega Deus de surpresa. Exatamente. Ou seja, Deus já fez... O propósito de Deus é como o livro que ele já escreveu. Exatamente. Já estava pronto, e ele só colocou para que a gente possa se apropriar, né, Júnior? É. E o livro de Jó trata de uma das perguntas mais antigas da humanidade, é porque o justo sofre. Este é o tema do livro. O homem sempre tem indagado porque Deus permite que uma pessoa boa sofra. O drama de Jó oferece uma solução para esse problema. Cremos que ele dá a resposta de Deus. Sempre ficamos confusos com relação ao problema do sofrimento. Muita gente liga o sofrimento ao pecado, inclusive os discípulos de Jesus. Podem ver que nessa citação aqui, eles perguntam, Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais, né? O livro de Jó dá uma razão inteiramente diferente para o seu sofrimento. Neste caso, o sofrimento de Jó era uma honra diante de Deus, né? Pode ver que Deus permite para aperfeiçoá-lo, e Deus permite para usar a vida de Jó como uma das maiores lições de que se Jó passou, a gente pode passar também. Deus, através do sofrimento de Jó, mostrava a Satanás a fidelidade do seu servo, apesar de tudo. Mesmo Jó não sendo perfeito, Deus, sabendo que dar a prova
e juntamente com a prova o escape, ele tinha visto que Jó seria galardoado também com essa capacidade de superar o sofrimento. Tá bom, meus irmãos? E assim a gente termina aqui esse bloco, e aí a gente vai dar sequência. Eu pretendo, nesses livros poéticos, aqui está uma bibliografia que a professora Márcia utilizou para esses slides, tá bom? Ficam aqui algumas indicações. E eu vou estar passando outras bibliografias também de outros professores, como do Ribeiro e etc e tal, tá bom? Maravilha, meus irmãos. Alguma pergunta? Muito bom. Não. Muito bom. Não? Tranquilo? Bom, então a gente, né, na quinta-feira... Não, hoje é quinta, né? Meu Deus do céu. Hoje é quinta. Hoje é quinta. Na terça-feira a gente vai começar Salmos, Provérbios, vamos para os demais. Eu devo ficar entre a próxima aula, 2 a 3 aulas, no máximo, nesses assuntos dos livros poéticos. Conforme a aula também vai desenvolvendo, né? Até porque são assuntos que vão surgindo. E, irmãos, agora, aproveitando, né? Última coisa. Começando essa segunda fase do livro-texto de vocês, Maísa, qual é a quantidade de páginas que vocês têm que ler do livro-texto? Vocês têm que ler 200 páginas no mínimo, tá bom? Então, lembrando que foram 200 páginas para o primeiro módulo, que é a introdução do Antigo Testamento 1. Então, no seu caso, Maísa, que você está entrando agora nesse módulo, você vai pegar, por exemplo, né, o material como aqui, né? No caso do Panorama do Antigo Testamento, você pegaria, por exemplo, da terceira parte do livro em diante, tá bom? E aí, quando você fizer a introdução do Antigo Testamento 1, aí você refaz aquele material, tá bom? E você vai compreender porque, assim, é uma sequência boa, não é tão complicada. É claro, tendo passado pela parte 1, facilita bastante a compreensão e principalmente a cronologia, né? Mas nada impede de você estar fazendo também. Tá bom, meus irmãos? Tudo pastor, bem, meus irmãos? No livro do Hélice, Introdução aos Livros Poéticos, está na página 170. Pode ser a partir desse, então, né? É isso. Manda ver. Porque o livro do Hélice, na sua versão, tem quantas páginas? Tem 422 páginas. Então, deu o livro. Pode ler o livro todinho. Ok. 200 e 200. Né ou não é? Ok. Tá bom? Maravilha, meus irmãos. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Okay. Pode perguntar, filha, se tem alguma pergunta. Não fique acanhada, tá? Irmã Cleusa? Não, Gil? Pastor, tranquilo. No livro do... No livro aqui do Cleison, aqui, Júnior, ele já pula de Reis, segunda Reis, primeira e segunda Reis, para Obadias, Joel, João. Pois é, você... Mas no meu, que é uma versão antiga, você vai achar que ele fez uma divisão separada. Eu não sei se é a mesma separação da sua, Júnior. Porque no meu aqui, na segunda parte, no capítulo número 22, você falou que não tinha crônicas, mas está aqui crônicas, ó. Livros históricos. É que ele faz a divisão, ó. O que acontece, Júnior? Ele fez uma divisão cronológica. Você pode ver que, por exemplo, em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth. 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Aí vem introdução aos profetas, Obadias, Joel e Jonas, não é isso? Isso. Aí vem Amós, Oséias, Miqueias, Isaías 1, Isaías 2, não é isso? É que ele vai seguindo a ordem cronológica. Né? Naum, Sofonias, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, livros históricos pós-exílicos, 1ª e 2ª Crônicas e Esdras.
Ele fez uma ordem diferente. Como que tá? Olha lá. Depois de Daniel. Ah, tá. Achou? Sim. Achei. Então, ele faz essa ordem. A ordem que ele segue é a ordem cronológica. Pode ver. Tem o lado bom? Entendeu? Pode ver que aí ele faz primeiro e segunda crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e depois vem profetas pós-exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias. Sim, aí depois, verdade. por último, introdução à poesia hebraica, Salmos, livro de sabedoria, Jó e Provérbios, Cantares, e ele termina. Você vê que ele faz uma ordem diferente. Sim. Entendeu? Diferente, eu que não atentei. Ok. Mas você vê, Júnior, cada autor vai ter uma maneira, né, de fazer a sua divisão, a sua construção. Ele acha mais interessante, né? Tá bom? Sim. Essa é a filhona, Maísa? Olha como tá grande. Tudo bem, moça? Tá bom. Então, alguma dúvida, irmãos? Nenhuma dúvida? Não. Podemos encerrar? Tranquilo. Sim. Então, querendo Deus, nos vemos terça-feira, querendo Deus, tá bom? Amém. Bom fim de semana. Bom final de semana, bom culto, que Deus abençoe todos vocês. Maísa, depois eu precisava falar mais um detalhe com você, tá bom? Pode ficar mais aí mais um minuto? Tá bom? Então, irmãos, Deus abençoe. Fiquem em paz, viu? Graças e paz, irmão. Deus abençoe. Deus abençoe.